tu já mandou até os resumos por e-mail, lembra? Sim, É mas que eu eu tô... gosto de participar. Não, tá ótimo. É que tu já tá com as notas todas, só para te dizer, tá? Porque eu considerei aqueles resumos como ok. Se der uma zebra qualquer, tu já sabe que tu tá tranquilo, Tá. tá? Olá, Letícia, tudo bem? Tudo bem. Tudo jóia. Nós vamos começar a nossa aula. Deixa eu só dar alguns avisos que eu estava conversando com a Cleci e aí você ouve também. Sim, de aula mesmo, nós só teríamos hoje, que vai ser breve, porque eu vou falar sobre diversidade. Na semana que vem, nós vamos discutir sobre aqueles artigos de diversidade e inclusão. Aqueles que não aparecerem na aula da semana que vem, tem que escolher 2 dos artigos que eu enviei, ou que estão no Moodle, tanto faz. Tem que ser 2 e fazer 2 resenhas desses artigos, dois resumos desses artigos. E aí falta só 2 atividades que vocês têm que me entregar, que é o exercício de planejamento de carreira, que tem que dar uma lida no texto do Moisés e depois fazer o exercício. Não leva, assim, leva uns 5 minutos, 6 minutos para ler o texto do Moisés e mais uns 5, 6 minutos para fazer o planejamento de carreira. E até o dia 6 de janeiro tem que me mandar por e-mail um texto sobre o que te motiva a estudar. Claro que se mandar antes está valendo, não tem problema nenhum, tá? Então, a aula do dia 18 não ocorrerá, porque eu até criei a possibilidade de ser um momento que o aluno vá aproveitar esse momento para poder escrever o texto sobre motivação. Chegou mais gente, que bom. Ué, eu liberei, mas não entraram? Estranho. A lista aí. O Alvarinho entrou, mas saiu. Tá, então, além desses 2 que eu já enviei para o senhor, tem mais um para fazer, senhor? Não, meu amor, você já enviou tudo. Ah, tá. Tá? Eu tô falando isso tudo para quem ainda não enviou. Você que está zerada, não precisa, você não deve nada, tá? Nada não. Eu espero pelo menos um 10, senhor. Não, não, você já tem o 10, fica tranquilo. Todo mundo que me entregar as atividades vai ter 10. O problema é me entregar, né? Tô brincando, tô brincando. Ah, então tá. Vou desligar meu microfone para os gatinhos tão bem loucos aqui. Eu tô ouvindo. Tá legal. Bom, então hoje é um pré-ensaio para a nossa discussão da semana que vem. Eu vou falar justamente sobre diversidade, homogeneidade e inclusão nas empresas, porque serve para vocês entenderem um pouquinho mais os textos que a gente distribuiu para discussão ou que virão a fazer de resumo ou de resenha. O que é homogeneidade? Homogeneidade é que vocês têm pessoas iguais dentro da empresa, né? Assim como você teria ovos todos branquinhos, um igual ao outro, que é homogêneo, nenhum maior do que o outro, todos do mesmo tamanho. Assim é nas organizações, onde a gente tem pessoas muito parecidas umas com as outras, que pensam da mesma forma, que têm os mesmos valores, geralmente são pessoas de uma mesma comunidade que entregam aquela empresa, e é muito comum, quando você tem essa homogeneidade, que exista um clima mais fácil, porque como as pessoas pensam as mesmas coisas, elas desejam as mesmas coisas e esperam as mesmas coisas. Bom, então vocês devem estar se perguntando, homogeneidade então é tudo de bom para uma empresa? Vamos ver se o Alvarinho conseguiu entrar dessa vez. Eu estou dando ok para ele, mas eu acho que Alvarinho, conseguiu? Consegui. Ah, que Oi, bom. estão me ouvindo? Estou te ouvindo. Seja bem-vindo. Boa noite. Boa noite. Bom, eu só vou repetir algumas informações lá no final da aula, tá? Vou continuar daqui para a gente não perder o fio da meada. Então, homogeneidade tem qualidades, mas como tudo na vida, algumas coisas têm qualidades e têm defeitos, né? Quando você tem pessoas muito parecidas umas com as outras trabalhando, você consegue saber o que cada um espera um do outro, você também tem um controle maior sobre essas pessoas, porque você já sabe o que esperar delas e elas já sabem o que esperar de ti. E com isso você tem um pouquinho de conflito interno. Mas, gente, isso era bacana antigamente, que você não tinha tanta tecnologia envolvida e que a inovação não era uma condição imprescindível para as empresas sobreviverem. Hoje em dia, até a forma da gente dar aula
já não pode ser mais a mesma que foi há 30 anos atrás. Se os professores não se reinventam, não trazem exemplos mais atuais, que vocês consigam se sentir dentro deles, que vocês consigam enxergar aquilo na realidade de vocês, é um professor que está morto, né? Se ele só joga conhecimento lá no quadro e se vira malandro. Assim é nas empresas também. Se eu só faço a mesma coisa há 30, 40 anos, o meu cliente já não é mais o mesmo. Então, assim, um exemplo, para todos nós aqui que certamente conhecemos os Trapalhões. Os Trapalhões deram certo naquela época. Faziam piada sobre gay, faziam piada de negros, faziam piadas de gordos. Tudo era motivo de piada, e tinha sempre um que era o esperto e os demais eram os burros. Esse tipo de programa hoje não teria mais lugar, né? Não teria mais lugar porque o público que tem hoje tem críticas em relação a esse modelo. Mas naquela época era o certo, assim como a Xuxa e as paquitas todas loirinhas de olhos azuis. Eu conheci a Xuxa e conheci todas as paquitas. Elas viajavam comigo de vez em quando no avião, quando a gente ia para algum lugar. Elas iam fazer viagens para fora. Nenhuma delas era loura, todas elas eram cabelo pintado e lente de contato, obviamente, no avião elas não usavam, porque o avião resseca muito. Então, por que isso? Porque o padrão de beleza naquela época era loiro de olho azul. Hoje em dia, o padrão de beleza são vários, né? Tem para tudo quanto é gosto. Tanto é que vocês podem olhar as propagandas da Dove, para mim são as propagandas de mais bom gosto que tem, que usa mulher de tudo quanto é perfil. Porque aquelas mulheres lindas, maravilhosas, esguias, que só existem em Photoshop, você não encontra na rua, né? A realidade não é essa. Não é qualquer roupa que serve para qualquer uma, só para aquelas coisas, aquelas mulheres de 1,90 m, que qualquer coisa que você botar nelas, dá certo. Então, o mundo não é assim. O príncipe encantado, o cavaleiro andante, que vem num cavalo, cavalgando para trazer joias e riqueza e amor, isso nunca existiu. Então, nas empresas é a mesma coisa. Eu preciso ter diversidade. Porque se de um lado a homogeneidade é bom porque diminui os conflitos, de outro, a falta de diversidade faz com que a empresa tenha menos visão das várias possibilidades que existem. Eu não tenho como julgar, por exemplo, qual seria um bom produto para, vamos lá, drag queens. Que produtos que eu teria para poder atingir drag queens? Que produtos ou serviços que eu deveria fazer para atingir casais de homossexuais com filhos? Que produtos que eu teria que ter para atingir a comunidade de cegos? O que interessaria para atingir a comunidade de asiáticos, de orientais, de, sei lá, norte-coreanos? Eu tenho que ter essa mescla dentro da empresa de homens e mulheres de cores diferentes, de gostos sexuais diferentes, porque cada um tem uma visão da vida. E se cada um tem uma visão da vida, a gente pode até discutir em algum momento, de forma respeitosa, mas a gente acaba arranjando soluções mais criativas. E essa é a grande barata da diversidade que as empresas têm buscado hoje em dia. Eu não sei se vocês acompanharam uma discussão de um mês atrás, mais ou menos. Magazine Luiza, inclusive foi alvo de uns idiotas do Ministério Público do Trabalho, abriu uma seleção de gerentes trainees, ou seja, futuros candidatos a gerente de loja, só para negros. Por quê? Porque os camaradas se deram conta que dentro da empresa existia uma grande força de negros, mas esses negros não ocupavam cargos de liderança. Isso é grave, porque são os cargos de liderança que participam de discussão sobre estratégias. Então, se eu tiver várias pessoas que pensam diferente, se tratando de forma respeitosa, eu consigo pensar em soluções criativas para os problemas que tem no dia a dia. Essa ideia da Magazine Luiza foi fantástica. O Ministério Público do Trabalho entrou com uma ação que não vai em frente. A Bayer, que é uma empresa alemã aqui no Brasil, resolveu fazer a mesmíssima coisa. E hoje o grande desafio das empresas, além de incluir negros, é incluir mulheres. De uma forma geral, no mundo inteiro, as mulheres fazem parte das empresas em cargos operacionais. Se descobriu, inclusive,
Deixa eu só falar com a minha prima. Minha prima querida, eu não vou conseguir te atender agora que eu estou dando aula. Amanhã eu te ligo, prometo. Pronto. Ela é uma prima do Rio de Janeiro que tem 80 anos. Se eu não atender, ela vai tocar a noite inteira. Eu sou o quinto filho da filha mais nova de 9 filhos. Ou seja, todos os meus primos têm de 80 para cima. Eu tenho 57, então eu era um garotinho quando esse povo já tinha a vida adulta feita, né? Ela mora no Rio, uma querida prima que sabe que eu fui operado, então de vez em quando ela me telefona para ver como é que eu tô. Bom, se eu tenho uma busca agora, gente, isso é no mundo, tá? Se eu tenho uma busca agora por colocar mulheres em cargos, pasmem, e saiu o estudo essa semana que eu também não sabia, na administração pública, que é concurso público, a maior parte dos cargos também não é de mulheres. Os cargos são ocupados por homens. Por que esse problema também na administração pública? Porque como as mulheres se afastam de vez em quando para ter filhos, elas acabam perdendo as conexões com a rede de relacionamentos. E aí, à medida que as vagas vão surgindo, vão ser oferecidas para homens, porque sabem que o homem não se afasta. É uma coisa de maluco, né? Parece que só quem tem filho é a mulher, o homem não tem filho. Ou pelo menos dá a entender de que quem cuida de tudo é a pobre da mulher e o homem não faz nada. Isso está errado, né? Então, países mais para frente, com a cabeça diferenciada, já estão adotando medidas legais. Vou citar exatamente a Inglaterra. A Inglaterra está obrigando 100% das empresas a comunicarem quantas mulheres têm nos seus quadros e quantas dessas mulheres ocupam cargos de liderança. Por quê? Porque a partir de 2025, eles vão ter que ir aumentando o percentual aos poucos até que fique igual, 50-50, 50% de homens, 50% de mulheres. Isso é extremamente importante, porque senão você tem que forçar a barra para que os homens fechem esse grupinho fechado de clube do Bolinha, e que mulher não pode entrar. E hoje saiu no jornal que até as startups são as empresas de tecnologia que surgem para resolver problemas do mundo moderno, e boa parte dessas startups são lideradas por homens. De novo, o problema é o mesmo. Enquanto as mulheres, por causa da forma como a sociedade é formada, da maneira como a sociedade é constituída, dos valores da sociedade, dos nossos pais, as mulheres acabam deixando de estudar ou se aplicar mais em algumas coisas, porque em algum momento na vida delas elas tiveram que se afastar para ter filho, ficaram aqueles meses amamentando e tal, e aí boa parte das inovações é feita por homens. Isso não quer dizer que as mulheres não sejam tão ou mais inteligentes do que os homens. É simplesmente que quem mais aproveita a oportunidade é o homem, porque a mulher acaba fazendo as outras atividades. E para piorar um pouco a situação, a outra estatística que saiu, não sei se vocês sabem, mas 23% das razões de divórcio durante a pandemia foi justamente causada pela divisão de tarefas domiciliares. Os homens se recusam a fazer meio a meio as tarefas que as mulheres fazem. Eles acham que lavar louça é uma grande coisa. Quando lavam, né? Então, começou a dar muito conflito entre os casais e houve um aumento substancial de separação aqui no Brasil. Na verdade, houve no mundo, mas aqui no Brasil, que são os dados que eu tenho, por causa da divisão de tarefas familiares. E o segundo item é o uso excessivo de celular por parte de um dos membros do casal, em geral o homem. Bom, quando você tem diversidade, você consegue fazer com que várias coisas que você nem imaginava em termos de possibilidade de serviço sejam criadas. Porque você tem um nicho de público ali que não está sendo atendido em algum momento. Vocês são todos muito, muito mais jovens do que eu, e eu vou narrar um caso específico que é aqui do Rio Grande do Sul, que durante muitos anos foi um case, tá? A AIDS entrou forte no mundo na década de 80. Mais especificamente entre 85 e 88, ela matou muita gente. E por que eu lembro disso?
porque muito amigo meu, eu fui comissário de bordo da Varig, muito amigo meu morreu. Inclusive, alguns da minha turma morreram de AIDS justamente nesse período. Bom, com essa história da pandemia da AIDS no mundo, uma das coisas, um dos negócios que começou a naufragar foram os motéis. Porque como as pessoas tinham medo de ter relações sexuais com um parceiro desconhecido, diminuiu muito a ida de casais que não eram tão conhecidos para os motéis. Um motel de Novo Hamburgo, que já existia naquela época há uns 40 anos, começou a quebrar, era um negócio de família. E a senhora, desesperada, porque ia justamente o negócio quebrar quando ela estava à frente do negócio, teve o tino, teve a sacada de pensar, ora, não existe motel para homossexuais. O que ela fez? Ela pintou o motel dela todo de cor-de-rosa e botou um arco-íris na frente, que é o símbolo gay do mundo inteiro. Então, todo mundo que passava ali sabia, ou pelo menos que pertencia ao grupo homossexual, sabia que aquele era um motel que aceitava casais de mesmo gênero. Então entravam 2 homens, entravam 2 mulheres, e aí ela aumentou o faturamento. Estou para dizer para vocês que eu moro em Novo Hamburgo, o motel hoje não é mais cor-de-rosa, mas a bandeira cor-de-rosa está lá, a bandeira do arco-íris está lá ainda, e ela funciona muito bem, obrigado, e não tem problema de crise. Então, por que isso é importante? Porque tem sempre alguém que está vendo alguma coisa que o outro não viu, porque não é do seu dia a dia. E aí, quando você tem diversidade, você tem negros, você tem brancos, você tem mulheres, você tem homens, você tem jovens, você tem idosos, você começa a ter visões diferentes sobre as coisas. Isso enriquece e extremamente importante. No nosso caso, que nós moramos num país continental, é importante, se a gente é uma empresa que quer crescer para dentro do Brasil, que a gente tenha até pessoas de regiões diferentes. Então é extremamente interessante quando a gente consegue juntar um nordestino com um gaúcho, com um carioca. Por que isso? Porque eles têm formas diferentes de abordar. Vou mostrar uma coisa para vocês. Eu não sei se vocês já ouviram falar que Bento Gonçalves é uma cidade que as pessoas não se visitam. Elas não vão nas casas dos outros, só se são parentes, tá? Estranhos não vão na casa de estranhos. Alguém aí sabe me dizer como é que é um evento social em Bento Gonçalves? Onde que eles se reúnem? Ninguém? Em velório. Os velórios são eventos sociais em Bento Gonçalves. É cultural, é da região. Se eu sei disso, e eu estou numa empresa que promove eventos, uma das coisas que eu vou pensar é fornecer serviço para velório. Como fornecer serviço para velório? As pessoas em Bento vão a velório, nas capelas tem cozinhas, tem mesas enormes, com toda a louça, porque normalmente as famílias trazem a comida de casa e as pessoas que vão lá visitar o defunto comem, como se fosse uma festa, uma confraternização. Se a pessoa que morreu, então, ela é uma pessoa conhecida na cidade, é a cidade inteira. É inacreditável. Pá, mas e daí? Cara, é cultural. Se eu sou sabendo disso, eu crio um serviço para facilitar a vida da família, dos familiares do defunto ou do defunto, e ofereço o serviço lá, eles me pagam um pouquinho, não vou cobrar demais, mas eu ganho dinheiro vendendo comida para os convidados. Por isso é importante eu ter gente de regiões diferentes. Se vocês pegarem o nordestino, vocês vão ver que o velório deles lá é uma grande confraternização, porque eles levam a morte de uma outra maneira. Se vocês forem no México ou no Egito, eles não consideram a morte um fim. Ao contrário, eles entendem que nós estamos de passagem aqui e que a vida continua depois. No Egito, por exemplo, as pessoas moram nos cemitérios. Como existe um déficit de moradia muito grande no Cairo, e os cemitérios são as capelas são aquelas coisas grandes, em casinhas, é muito comum as pessoas se mudarem para junto do falecido ou da falecida e morarem lá junto. Ah, mas eles não consideram que aquilo lá seja ruim, porque eles entendem que a vida, a parte ruim está agora, o depois é tudo de bom. Então, são culturas diferentes que a gente só conhece quando a gente convive. Tranquilos? Sabiam dessas coisas? Bento Gonçalves é aqui do lado, a 1h30 de distância, muita gente não sabe. Eu sou do Rio. Quando eu me mudei para lá, foi um choque, porque eu mal cheguei e uma das higienizadoras do hospital estava com câncer, eu não cheguei a conhecê-la. Aí pediram ajuda para fazer uma vaquinha, para a gente juntar dinheiro, que a família estava passando necessidade.
juntamos, eu fui um dos que dei dinheiro e consegui dinheiro dos outros, e mandamos para a família. E eu não fui ao velório. E eu não fui ao velório por um motivo muito simples. Eu nunca tinha visto a pessoa, né? Achei muito esquisito eu ir no velório de uma pessoa que eu nunca tinha visto na minha vida. Eu levei uma chamada do meu chefe por não ter ido ao velório. Ah, porque ela pertencia à sua equipe, mas eu nem a conhecia. O que eu podia fazer por ela, eu fiz em vida, que era arrumar dinheiro para ajudar a família. Não, mas aqui tem que ir. A partir daquele momento, eu passei 100% dos velórios que aconteciam de funcionários do hospital. E como eu tenho horror a velório, eu entrava e fazia com que todo mundo me visse. Isso levava mais ou menos 10 minutos e ia embora. Fingia que ia tomar um café e não voltava. Mas eu tenho horror. Se eu puder, não aparece no meu velório. Mas lá é cultural, tinha que respeitar, né? Qual é o bacana da diversidade, então? É que você tem uma empresa mais aberta a mudanças. E a mudança é uma coisa, é a única coisa certa dessa vida. A única coisa constante é a mudança. Nada é uma verdade absoluta. Tanto é assim que nós estamos vivendo um tempo absolutamente maluco, né, gente? Em que todo mundo se preparou para ter um ano normal. Quando chegou no terceiro mês do ano, puf, mudou tudo. Mudou nossa relação com a nossa família, mudou nossa relação com os nossos idosos, mudou a relação com os nossos vizinhos, mudou a forma como a gente vai no supermercado, tá difícil de procurar emprego, todo mundo tem que dar um jeito de ter internet, tá tudo diferente. E dentro dessa maluquice toda, uma das coisas que a gente também aprendeu é que as pessoas têm diferentes formas de agir e de pensar, e que por isso a gente tem que tentar respeitar ao máximo. Claro que eu não sou obrigado a aceitar que alguém que não se cuide fique perto de mim. Não sou. Eu fico distante das pessoas que não se cuidam. Por exemplo, as famílias aqui em volta da onde eu moro, desde o primeiro dia, os seus filhos e filhas andam na rua como se não houvesse pandemia. No começo eu ainda passava o carro da polícia aqui e mandava as crianças para dentro de casa. Elas entravam correndo. Mas hoje elas continuam soltas por aí e os meus filhos não participam. E eles não entendem por que não participam. Eles acham que o normal seria participar. Então, como eu entendo que eles têm direito à opinião deles e eu tenho direito à opinião minha, eu só não quero me relacionar com essas pessoas, porque eles são malucos. Na minha opinião, são malucos. Eu sou pesquisador da área da saúde, casado com uma enfermeira, vai por mim. Quem não se cuida no meio da pandemia, não é bom da cabeça. O mais legal de quando você tem diversidade dentro de uma empresa, as várias crenças, inclusive religiosas, mais a realidade fica mais verdadeira para a gente. Por exemplo, nós temos religiões que não trabalham na sexta-feira depois do pôr do sol, vocês sabem disso, né? Nem no sábado. A adventista é uma. Tá aí, como é que eu faço se eu precisar da pessoa para trabalhar no sábado? Como é que eu vou agir em relação àquela pessoa? Vou obrigá-la? Não, cara. Quando eu contratei, eu já sabia disso. E eu tenho que respeitar este lado. Existe forma daquela pessoa colaborar ou cumprir aquilo que eu preciso num outro dia? Pode. É a questão de a gente sentar junto, conversar e ver o que é possível. E isso também serve para as muitas mulheres que estão hoje afastadas do serviço por causa dos filhos e que conseguem fazer o seu trabalho, de repente não no horário que o chefe gostaria que ela fizesse, que é vamos lá, supor, de 8 às 5, mas às vezes ela consegue fazer depois de 8 da noite, que é quando as crianças estão dormindo. E se eu entendo que o meu trabalho vai sair da mesma maneira, por que não oferecer essa possibilidade? Muita empresa sacana, nessa época agora, andou demitindo gente do grupo de risco, dos 60 para cima. Porque essas pessoas tinham que ficar afastadas. Isso é uma grande sacanagem. Essas pessoas renderam para ti durante muitos anos. Tenha um pouquinho mais de paciência e consideração, porque você sabe que no momento que você demite uma pessoa de mais de 60 anos, neste momento, muito provavelmente, se ela não está em condições de se aposentar, ela vai passar fome. Não é possível que a empresa não consiga aguentar essas pessoas mais um pouco. Se for uma empresa pequenininha, realmente não vai aguentar, mas muito provavelmente ela nem teria contratado. Mas empresas grandes, tipo o Zafra e da vida, não dá, né, gente? Não tem por que não. Bom, de novo, como tudo na vida, tem um ponto positivo e um ponto negativo. O ponto negativo de ter diversidade é que você tem muito mais discussão. Mas se a discussão for respeitosa,
é muito legal, porque você vai ter soluções diferentes para uma mesma coisa e o que a gente tem que tentar é chegar num consenso. Quando a empresa é muito antiga, já existe há muitos anos, 60, 70 anos, colocar a diversidade é muito mais difícil porque eu dificulto demais a integração. Vou explicar a vocês como isso acontece. Não adianta da noite para o dia, vamos pegar a Gerdau, que já tem mais de 90 anos, tá? Da noite para o dia, eu querer incluir diversidade dentro da minha empresa, e aí eu me refiro também aos portadores de deficiências diversas. Não adianta eu querer incluir essas pessoas na marra, goela abaixo, porque os que já estão lá vão criar resistência. Eu primeiro tenho que tentar educar as pessoas e mostrar os pontos positivos disso, minimizar as resistências, porque elas vão existir, e ir colocando aos poucos. Uma empresa de publicidade, que não é tão antiga assim, ela é uma empresa jovem, ela nunca teve negros trabalhando nela. E a empresa sacou, sem ninguém forçá-la, de que era um absurdo ela não ter negros trabalhando nela, porque eles não conseguiriam atingir jamais esse público-alvo se eles não tinham um negro na sua equipe de criatividade, de criação. E aí fizeram uma seleção, contrataram, e no dia da entrevista, eu sei porque eu conheço a pessoa, no dia da entrevista, no dia da contratação, falaram para eles, olha, nós estamos te contratando para trabalhar na equipe de criação, mas nós também estamos te contratando porque a gente quer que você nos ensine como fazer daqui para frente. O que a gente tem que olhar de diferente? Como realmente inserir, não pela cor, mas pelas competências. Como é que eu faço para não criar mais dificuldade? Como quebrar as resistências que eu tenho das pessoas aqui dentro? Porque, gente, tem muita gente racista, né? Você pega Portugal agora, teve uma onda de pichações em vários lugares em que eles estavam criando racismo contra brasileiros brancos. Eles não querem mais brasileiros lá em alguns lugares. E aí houve um outro movimento que disse, olha, para, isso aí é de alguns radicais. Mas tem gente jovem, eu tenho alunos jovens, meninos, meninas, que são racistas desde pequenininho. E por que essas pessoas são racistas? Porque tem criação do pai e da mãe mostrando que aqueles são os valores. Vocês peguem lá a eleição americana, a gente tem gente de 20 anos pegando em arma, ameaçando latinos, porque são latinos. Tá tudo errado, né? Então, a diversidade é muito legal, mas ela tem que ser feita com cabeça, porque senão a empresa quebra. Você acaba tendo gente que faz o possível para sabotar a empresa, porque ela assumiu essa nova postura. Qual é a vantagem dos dois pontos, homogeneidade e diversidade? É mesclar. Em alguns momentos, principalmente em alguns departamentos, eu tenho que mesclar o máximo possível as pessoas e ter bastante diversidade. Em outros, eu tenho que ir com mais calma, porque isso significa mudar uma série de valores e crenças culturais das pessoas. Não dá para ter no setor de criação e no setor do design outra coisa que senão muita diversidade. Seja de jovens com velhos, que é o grande problema hoje em dia também, jovens com velhos, muitas mulheres em cargos de comando. Por que mulher em cargo de comando é tão importante? Porque as mulheres são mais detalhistas do que os homens. E como elas são mais detalhistas e a gente ganha, o cliente é no detalhe, elas conseguem reparar coisas que talvez um homem de forma mais fria não repararia. E isso, é claro, acaba gerando um desafio mais para o setor de gestão de pessoas. Não sei se vocês sabem, mas nos dias de hoje, basicamente, quem faz seleção é um aplicativo. Os caras criaram um algoritmo, um programa de computador, e dependendo desse programa de computador, em vez dele gerar mais diversidade, ele gera mais homogeneidade. Culpa de quem o adotou. Por que isso? Porque se eu tenho uma empresa que caracteristicamente tem muita mulher, aquele programa vai dizer que preferencialmente eu devo contratar mulheres para aquela empresa, porque é o perfil mais comum daquela empresa. O oposto também é verdadeiro. Se naquele tipo de empresa, que é muito comum nas empresas de sistema de informação, de informática, se tem muito homem, o programa vai entender que o perfil adequado para aquela empresa é homem. Então, o que algumas empresas já sacaram nesses últimos 2 anos, que isso tem vindo de 2 anos para cá, que o ideal é que você não obrigue o seu candidato a informar qual o gênero,
seja, não pode dizer se é homem ou se é mulher, não pode dizer a opção sexual, não pode dizer a cor. Quando é que a empresa vai saber qual é a cor, qual é o gênero, qual é a opção sexual? Aliás, opção sexual eles não vão querer saber nunca, mas o gênero e a cor, só quando eu estiver entrevistando lá, hoje em dia, uma pessoa no seu computador e a outra do lado de cá, é que eu finalmente vou descobrir que lá tem uma mulher, ou lá tem um homem, lá tem um negro, lá tem um branco, ou lá tem um asiático, porque até então o meu programa só trata de pegar aqueles que têm as competências necessárias para fazer a atividade que eu preciso. Se eu preciso de alguém que atenda cliente, eu preciso ter alguém que goste de gente. É isso que o meu aplicativo vai ter que pegar. Se essa pessoa gosta de gente, se essa pessoa se importa com os outros, se essa pessoa tem uma qualidade chamada empatia, que é a capacidade de se colocar no lugar do outro. E à medida que os testes vão sendo feitos, eu vou eliminando aqueles que não têm essas características, até ficar com a peneira, que é quando eu vou entrevistar as pessoas ao vivo e a cores. Tranquilos? Bom, então, recados da nossa aula hoje realmente ia ser rápida. Recados para a próxima semana. Para os que aparecerem, nós vamos ter uma discussão sobre os artigos de diversidade e inclusão. Eu mandei esses artigos já há alguns dias para vocês por e-mail. Aqueles que não têm acesso ao e-mail, ou porque têm dificuldade de ter acesso ao e-mail, estão também no Moodle alguns artigos. E aqueles que não aparecerem vão ter que escolher 2 artigos e mandar para mim um resumo desses artigos para o meu e-mail até o dia 11. Aí, para todos vocês, também tem mais 2 atividades. Tem um exercício de planejamento de carreira, com o texto do Moisés. Tem que ler o texto e fazer o planejamento de carreira, que é quais são os meus pontos fortes, quais são os meus pontos fracos, quais são as oportunidades e ameaças que tem para mim dentro daquilo que eu espero para minha carreira profissional. E, finalmente, como é que chama, meu Deus? Deixa eu só fechar essa apresentação aqui. Um texto que vocês têm até o dia 6 de janeiro para me entregar, que é o que te motiva a estudar. Eu estou aplicando esse mesmo que te motiva a estudar para o pessoal do superior lá da automação, e está sendo muito legal, porque eles nunca tinham pensado no que fazia que eles tivessem que... O que os fazia ter que estudar, né? É simplesmente uma promoção? É por querer crescer profissionalmente? É por querer crescer como pessoa? É por mostrar para os filhos que é possível estudar e trabalhar? Em suma, tem várias histórias diferentes, são bem legais. E a ideia é para vocês aprenderem, na verdade, que vai ser o próximo assunto de quando a gente voltar, entender efetivamente o que é motivação, tá? Então, também lembrando, a nossa última aula será na quarta-feira que vem, dia 11. É nessa aula que a gente vai discutir. Na aula do dia 18, em vez de vocês me verem, vocês vão poder usar esse tempo para fazer os trabalhos que faltam e me enviar, tá? Seja o planejamento de carreira do Moisés, e se quiser adiantar também pode mandar o texto sobre o que te motiva. O que eu posso matar para vocês de dúvida? Alguma coisa que ficou para trás? Boa noite. Oi, querida, tudo bom? Oi, tudo, Sandra. Eu fui lá fazer assim, eu tô trabalhando em cima do planejamento, só que a primeira partezinha não entendi. Ali onde fala oportunidade, ambiente externo, ameaças, eu não entendi muito bem, senhor, o que eu tenho que fazer ali. Serve para todos a explicação que eu vou dar para ela, tá? Oportunidade. O que vem aí fora que eu consiga aproveitar para mim. Oportunidade e ameaça são coisas que estão fora e que eu não consigo modificar. São coisas que eu posso aproveitar ou minimizar. Por exemplo, oportunidade. Está aumentando o número de empregos para pessoas com ensino fundamental para trabalhar em hospitais. É uma oportunidade. Por que os hospitais gostam de gente com ensino fundamental? Porque essas pessoas geralmente ficam 2 ou 3 anos sem... Eu só vou desligar o teu microfone, tá, Alice? Senão eu não consigo falar. Por 2 ou 3 anos eu sei que aquela pessoa não vai sair do hospital porque ela vai estar estudando para fazer o 2º grau para poder disputar outras vagas. E se eu reduzo a rotatividade por 2 ou 3 anos no hospital, eu faço uma baita redução, porque a rotatividade do hospital é muito alta.
Quando eu começo a capacitar a pessoa de ensino médio, ela já vai para outra coisa. E por que ela vai para outra coisa e não fica no hospital? Porque o hospital tem 7 dias por semana de trabalho, né? Ou a pessoa trabalha de segunda a sexta mais o sábado, ou ela trabalha de segunda a sexta mais o domingo. Ela alterna sábado e domingo. E nem todo mundo gosta disso. Então as pessoas assim que podem, elas ficam no do hospital. Se ela vai ficar comigo 2 a 3 anos no hospital, reduz muito a rotatividade, diminui a minha perda de qualidade. Tudo bom, isso é uma oportunidade. Ameaça. Uma ameaça é o fato de que ano que vem não tenho mais o auxílio do Corona... como é que chama? O Corona Voucher. E a tendência é que aumente 16% o desemprego a partir de janeiro, porque as pessoas que hoje nem estão procurando emprego vão passar a procurar. Eu não sei se vocês sabem, mas o índice de desemprego não é pelo número de pessoas que estão desempregadas, é baseado no número de pessoas que estão procurando emprego. Se você já está há mais de 6 meses sem procurar emprego, você não entra mais na conta. Se você volta a procurar emprego, aí você entra nessa conta. Então, em janeiro, a tendência é que as pessoas voltem a procurar emprego. Outra oportunidade. Começa a pintar vagas de estágio a partir de janeiro. E por que é oportunidade? Porque como o gaúcho tem hábito de ir para a praia, essas vagas de estágio acabam sobrando para quem fica em janeiro procurando. Então, muito aluno meu do ensino médio consegue estágio justamente em janeiro porque a concorrência diminui. Entenderam? Então, oportunidade é aquilo que está pintando e que eu vou tentar aproveitar, e ameaça é aquilo que pode atrapalhar meu futuro profissional. Forças e fraquezas. O que eu tenho de força? Eu sou uma pessoa determinada. Eu sou uma pessoa focada. Eu sou uma pessoa que reserva X horas por dia para estudar. Eu sou uma pessoa que tem o apoio da família. Eu sou uma pessoa que procura se manter antenado vendo o que está acontecendo no mundo. Fraqueza. Eu não tenho espaço para estudar. Eu não tenho tempo para estudar. Eu não tenho dinheiro para fazer xerox. Minha internet em casa é muito ruim, a gente só tem um celular para todo mundo. Isso são fraquezas. Então, forças e fraquezas são coisas que eu consigo gerenciar porque estão no meu domínio. Eu posso melhorar cada vez mais as minhas forças e posso tentar reduzir as minhas fraquezas. Tudo depende da minha força de vontade. Oportunidades e ameaças são coisas que eu não consigo mexer. Elas estão lá, eu posso tentar aproveitar, ou elas estão lá e eu posso tentar evitar que elas me atrapalhem muito. Me expliquei? Muito bom. Agora entendi perfeitamente. Obrigado, senhor. Não, nada. Eu tenho que pesquisar daí e colocar o site daí que eu fiz a pesquisa sobre isso. Não precisa. Eu preciso que você pensa no que tu quer em termos de futuro profissional e tenta enxergar oportunidades e ameaças para aquilo que você imagina de teu futuro profissional e o que tu enxerga de fraquezas e forças para o teu futuro profissional. Eu quero que vocês pensem para frente o que vocês querem. Tá ótimo. Entendi muito bem. Oportunidades, por exemplo, para vocês todos. Ora, o que impede vocês de terminar o ensino médio e fazer um curso superior ali no Instituto Federal? Nada. É tudo que eu quero. É uma oportunidade. Então, você está pensando para frente, tá? Ameaça. Reduzir o dinheiro da educação, como forma estão pensando aí, tirar 1 bilhão e 300 milhões da educação. Isso é uma ameaça. Você tem como fazer alguma coisa para minimizar isso? Não. Nem eu, nem você, nem o diretor do campus lá tem alguma coisa para... Nem o reitor tem. Então, é uma ameaça. Mas por que isso? Pode diminuir o número de vagas. É uma. Certo? Tranquilo? Certinho. Entendi agora. Só faltava isso para mim mesmo. Então, show de bola. Mais alguém com alguma dúvida? Que bom. Só mais uma perguntinha. Boa noite, Nilson. Pode falar, Alice. Só mais uma perguntinha que eu ia lhe fazer sobre a atividade da semana que vem, essa presencial. A gente escolhe um assunto ou mais de um, senhor? Não, um assunto não. Escolhe um artigo. Um artigo. Eu não soube me expressar. Isso. Escolhe um artigo, ou aqueles que eu mandei no e-mail, ou algum daqueles que está lá no Moodle, e é esse artigo que vocês vão tentar mostrar para os demais o que falava aquele artigo. O que tinha lá de interessante a ponto de poder dividir com os colegas? Eu vi que tem bastante, né? Eu li um lá, já gostei já. Tudo quanto é tipo. Tá bom, eu vou dar espaço para a colega. Obrigadão, então. Ok, querida. Fala, Nilson. Eu me recordo que o senhor falou sobre aquele trabalho do currículo, que era para eu liberar pelo e-mail para ter acesso para fazer umas
Como é que é uma Para eu poder formatar para melhora? Isso. Mas eu não achei esse e-mail. É que você tem que mandar ele para mim para eu poder formatar ele para você. Mandar de novo? Mas você tem que mandar uma forma que eu possa editá-lo. Eu não consigo mexer nele para te ajudar. Algumas de vocês que estavam com ele todo meio desformatado, porque fazendo isso no celular é muito complicado para vocês, eu sei disso. E a minha ideia é ajudá-las. Nilson, não se preocupa se você não conseguir agora, se conseguir no ano que vem, não tem problema. É que quanto mais cedo vocês tiverem um currículo legal, mais cedo vocês conseguem distribuir esse currículo na praça. Essas foi a minha ideia quando eu vou ler essa atividade. Claro. Tá? É que eu uso o celular, então eu não sei aonde é que faz essa mudança. Eu não vou conseguir te ajudar também, porque de celular eu também não sei. Mas nesse meio tempo, você conseguir algum computador que você consiga mandar para mim, aí ele é que você está compartilhando isso no Google Docs, né? Eu não sei nada. Eu só sei que eu faço. Você está fazendo num Word que é do Google Docs, do Drive, tá? Se você conseguir um computador que você faça no Word, ou seja, você copia ele lá, aí você me manda por e-mail anexado, tá? Aí eu consigo botar ele bonitinho e te devolver bonitinho. Tá, ok, então. Tá? Então, nesse meio tempo, você encontrar alguém que tem um computador, você pede para a pessoa salvar esse documento, mesmo que perca a formatação, não tem problema, eu ajeito. Eu preciso dos dados para colocar ele no formato correto para você. Tá, ok, então, obrigada. Nada, querida. E a qualquer tempo, tá? Sem estresse. Sim, e faltou o mais importante. Eu falei com a Cleci tanta coisa antes, que a Cleci chega cedo, a gente bate papo e eu esqueço. Bom, já falei para vocês, então, que a nossa última aula será na próxima quarta-feira, e eu esqueci de falar com vocês o seguinte. Saiu agora algumas datas importantes. A gente só volta a ter aulas de novo, e eu não sei exatamente o dia no nosso caso, mas todas as aulas vão voltar a partir do dia 9 de janeiro, tá? Que dia vai cair a nossa disciplina, eu ainda não sei. Não sei se eles vão manter na quarta-feira, não sei se eles vão mudar. Mas a partir de 9 de janeiro, vocês têm que lembrar que vocês vão ter aula outra vez. E nós vamos assim até final de abril. Quer dizer, assim que eu quero dizer é, continuando as aulas até final de abril. Até final de abril, nós deveremos ter terminado todo o ano, tá? Em maio, todos nós estaremos de férias. Ok? E até final de abril ainda é aulas assim. Eu não sei se vai ser desse jeito que nós estamos fazendo ou se vai ser presencial. Isso ninguém sabe. Opinião do Sérgio, e a Cleci concorda comigo, a gente acha que vai ser assim também, tá? Mas ninguém tem essa informação, nem a reitoria tem ainda. Eu acho que essa pandemia não vai... Eu acho que não, cara. Porque assim, se não tem vacina, se a gente faz vocês andarem de ônibus para chegar lá no campus, a gente está oferecendo a oportunidade de vocês se contaminarem. É verdade. Então, pela lógica, eu acho que não. A não ser que todos vocês comprem carro. Vamos comprar carro, todo mundo? Bem que eu queria. Bem que eu queria. Agora tá mais difícil ainda. E qual é a previsão, professor, de que eles querem dar férias em maio? Assim, dias ou querem parar? É o mês todo, porque assim, todos os docentes serão obrigados a tirar férias em maio. Tá? Então, se nós vamos tirar férias em maio, vocês também, por tabela. Tá, ok. Tá? É isso, porque senão a gente vai acumular férias, não pode, a lei não permite. Fala, Fia. A gente vai parar, então, a gente vai ter, no caso, a gente vai ter tipo uma parada em dezembro e voltar em janeiro, é isso? Isso aí. É uma espécie de férias também, né, que a gente vai ter. No e caso, depois de janeiro, abril direto, então. Exatamente. Exatamente. Vai dar saudade. Bom, eu continuo à disposição de vocês a qualquer tempo e a qualquer hora, mesmo durante esse período. Se tiver alguma dúvida, se vocês vão estar indo fazer uma entrevista de emprego, vocês querem treinar comigo antes, a gente marca um Google Meet desses aqui e a gente treina. Eu estou aqui para ajudar vocês, tá? A minha missão muito obrigada. É ajudar vocês, tá? Ok, professor, obrigada. Ok. Então, beijo. Muita coisa a gente aprendeu com o senhor aí. Eu fico feliz. Muita coisa boa. Obrigado. Obrigado a vocês. Uma boa semana, então. Até dia 11, se Deus quiser. Tá bom? Para você também. Boa noite. Boa noite. Obrigado. Boa noite.